aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre jovens estrelas da NBA. Se tem uma coisa que não falta na NBA atual, são jovens talentos, né? Cara, como temos bons jogadores jovens na NBA? Que safra de jovens que temos na NBA, né? Temos muitos jogadores, cara, que nem chegaram aos 25 anos e já são franchise players, já são super estrelas e já mostram que tem potencial de terem carreiras do nível Hall da Fama. Temos uma geração de jovens jogadores que poucas vezes vimos na NBA. Poucas vezes vimos. Só que, infelizmente, muitos desses jovens podem acabar não atingindo o seu potencial máximo. E isso pode acabar acontecendo por diversos fatores. Diretorias ruins, elencos ruins, times que não são competitivos e que não pretendem ser no futuro próximo, ou por simplesmente estarem no lugar errado, sabe? E uma saída para esses jovens que estão passando por isso, que estão se frustrando na NBA, uma saída para esses jovens é buscarem trocas, né? É buscar uma troca para um time melhor, para um time que, sabe, os façam evoluir. E nesse vídeo eu quero falar sobre 3 jovens estrelas da NBA que podem precisar de uma troca muito em breve. Quero deixar claro que é a minha opinião. Então você pode, assim, discordar totalmente dos nomes que eu vou trazer. Então, se você discordar, por favor, comente o porquê que você discorda, argumente, que vai ser muito legal rolar esse debate, tá bom? Antes de eu falar sobre esses 3 jovens, né, sobre esses 3 nomes, só vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e vou pedir também para que você se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA. Fechou? Vamos lá. A primeira jovem estrela que eu acho que pode precisar de uma troca muito em breve para atingir, né, o seu potencial máximo é o LaMelo Ball, cara. O LaMelo, em 3 temporadas, ele já conseguiu se consolidar como um dos melhores armadores de toda a NBA. O LaMelo é uma das grandes estrelas da NBA atual. É um dos jogadores que mais chamam a atenção na NBA. Por quê? Porque ele é um cara muito plástico. É um jogador que consegue, né, botar números absurdos. É um jogador que chama a atenção de fãs. É um jogador que tem uma fanbase muito grande. Tem muita gente que não conhece direito a NBA, mas sabe quem é o LaMelo Ball. Porque ele é um cara que, sabe, tem muitos fãs mesmo. Sabe? Muitos fãs. Só que, infelizmente, até hoje, o LaMelo, ele não sabe o que é disputar uma série de playoffs. Até hoje, ele nunca foi para um playoff. Foi eliminado 2 vezes no play-in, de forma até vexatória, né? O Charlotte foi amassado nesses play-ins. E até hoje o LaMelo não sabe o que é um playoff, cara. O que é revoltante, porque é um dos grandes talentos da NBA. E o grande problema é que, mesmo tendo boas picks no draft nos últimos anos, o Charlotte não conseguiu colocar talento ao redor do LaMelo. Pô, pegou Kai Jones, Bouknight, Mark Williams, que é até um bom jogador, mas nada acima da média. Nesse último draft, pegou o Nick Smith Jr., que tem um bom potencial, mas é um cara pro futuro. E o Brandon Miller, que apesar de ser um prospecto interessante, não é lá sabe, não é um prospecto 5 estrelas, por exemplo. Eu não consigo enxergar, sendo sincero, tá?
Eu não consigo enxergar esse Charlotte Hornets brigando por playoff nos próximos 2, 3 anos. Para mim é um time que vai brigar nos próximos 2, 3 anos por play-in. O que é muito pouco pro LaMelo. É muito pouco para um jogador do talento do LaMelo. Sabe? O LaMelo, ele tem potencial, cara, para ser um dos, sei lá, 5 melhores armadores da NBA. Se é que ele já não tá nesse patamar. Se é que ele já não tá nesse patamar. E ver ele num time com zero perspectiva, cara, me deixa muito chateado. E eu acho que o LaMelo, se ele quiser mesmo chegar no seu nível máximo, ele vai precisar pedir uma troca. Ele vai precisar ir para outro time, porque o Charlotte parece que não tem pretensão de dar um time foda pro LaMelo. Pelo menos não no futuro próximo. Beleza, ele conseguiu grana no Charlotte, conseguiu muita grana. Acabou de assinar uma renovação absurda. Mas ele não conseguiu competitividade. Não conseguiu competitividade. O que é muito importante para um cara que, né, tem esse potencial. Então, o LaMelo Ball é um jovem que, para mim, precisa de uma troca. Que pode precisar de uma troca muito em breve. Segundo nome aqui, é um nome já manjado, é um cara que eu já falo que precisa de uma troca já faz um tempinho, é o Luka Doncic, né? Assim, em abril, o Tim McMahon da ESPN reportou que o Dallas estava na mão do Luka pedir uma troca. Porque na última temporada, mesmo o Luka tendo números de MVP, 32,4 pontos de média, 8,6 rebotes e 8 assistências, ele ficou fora do play-in, cara. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Com os números que o Luka teve temporada passada, assim, é inacreditável que o Dallas não conseguiu ir para um play-in. E a culpa é de quem? Da diretoria. A diretoria do Dallas é uma piada. É uma diretoria que tem compromisso com a mediocridade. Entende? É uma diretoria que se recusa a trabalhar bem. Tenho que dar a César o que é de César. A free agency do Dallas tem sido interessante. O draft foi bom. Mas eu ainda não consigo olhar para esse Dallas, mesmo com os reforços, com Grant Williams, Richard Holmes, Derek Lively, renovação do Curry, eu não consigo olhar para esse Dallas e falar, tá aí um time que vai brigar por final de conferência. Não consigo. E é muito pouco pro Luka Doncic. O Luka tem um potencial real de ser um dos melhores jogadores da história da NBA. Não é exagero falar isso. Olha o que esse cara já fez. Ele não tem nem 25 anos. O Luka tem minha idade. Tem 24 anos. Olha o que esse cara já fez na NBA. Ele tem sim potencial de ser um dos grandes da história. Só que para isso ele precisa de título. Ele precisa ser campeão. Ele precisa pelo menos ter a oportunidade de ser campeão. E o Dallas até agora não deu essa oportunidade para ele e eu não sei se vai dar. Sinceramente, eu não sei se vai dar essa oportunidade pro Luka. Uma coisa que tem sido muito discutida na imprensa americana é a possibilidade do Luka ficar no Dallas só até o seu ano, até o ano em que ele vai ficar elegível para uma extensão, só para ele assinar um contrato de mais de 300 milhões de dólares e depois meter o pé. Isso é algo que tem sido discutido na imprensa americana. Ou seja, pode ser que o Luka já esteja até pensando em uma troca. Pode ser que ele esteja em Dallas só para pegar o máximo de grana possível para depois ralar peito para um time melhor. E na boa, se ele fizer isso, vai estar mais do que certo, porque é uma vergonha os times que o Dallas montou para o Luka nos últimos anos. Sabe como é difícil você achar um Luka Doncic no draft? Sabe como é complicado você achar um talento desse tamanho no draft? E aí o Dallas conseguiu essa sorte e tá simplesmente jogando no ralo. Entende? Então o Luka é um jogador que, pra mim,
Se o Dallas não se coçar, o Luka é um cara que precisa pedir uma troca, na minha opinião. E o último nome que eu separei aqui pode ser meio, né, polêmico, mas eu vou explicar o porquê. É o Zion Williamson. Vamos lá. Até hoje o Zion, ele jogou apenas 114 jogos na NBA. Desde que ele foi draftado lá em 2019, ele só jogou 114 partidas. Ah, Luiz, mas o Pelicans não tem culpa pelo fato do Zion não ter se mantido saudável. Concordo, o Pelicans não tem culpa nenhuma. Mas pode ser que o melhor para o Zion seja recomeçar em um novo time. O Pelicans não precisa do Zion Williamson. A verdade é essa. A verdade é essa, o Pelicans não precisa do Zion. O Pelicans já tem um franchise player, é o Brandon Ingram. E o Zion tem uma relação simplesmente horrível com a diretoria. A relação entre Zion e diretoria do Pelicans está muito desgastada, tanto que foi especulado que o Pelicans queria trocar o Zion na noite do draft. Eu sinceramente acho que o melhor para o Zion é ir para outra equipe, sabe? É respirar novos ares, é dar um restart na carreira. Eu acredito que se ele ficar no Pelicans, nesse ambiente, eu acho que as coisas não vão para frente, sabe? Sinceramente, eu acho que não vão. Eu acho que o melhor pro Zion e o melhor até pro Pelicans também é trocar ele. Esse é um caso que eu nem acho que é o jogador que precisa de uma troca. Eu acho que o time que precisa trocar ele. Eu acho que uma troca seria o melhor tanto pro Zion, porque ele daria um restart na carreira, novos ares, como pro Pelicans, que aí, velho, pegaria bons ativos no retorno, né, na troca e montaria um puta time pro Ingram. Então, o último nome aqui da minha lista, apesar de eu entender quem chegar e falar, não, Luiz, não tem nada a ver, o Zion tem que ficar no Pelicans para fazer valer o investimento, a culpa não é do Pelicans. Apesar de eu entender esse argumento, o Zion é um cara que para mim pode precisar de uma troca muito em breve para salvar a carreira dele, cara. Para salvar a carreira dele. Então, na minha visão, as três jovens estrelas que podem precisar de uma troca muito em breve são Lamelo, Luka e Zion Williamson. Concorda? Discorda? Os comentários estão aí para isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.